Vou começar aqui dando meu boa noite oficial para todo mundo, né? Os participantes da live, quem está nos assistindo. Sejam novamente todos muito bem-vindos aqui para mais uma das nossas conversas sobre os studbooks. Como sempre, a gente gosta de relembrar, né, esse histórico. Muitas pessoas já acompanharam outras, algumas é a primeira live que estão assistindo ou vão assistir depois que ficar gravado. Então, é sempre bom a gente fazer essa introdução. Por que a gente está fazendo, né, essa série de lives? Em 2018, a ASAB, junto com o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente, assinaram um acordo de cooperação técnica para a criação dos programas Exito de conservação para 25 espécies ameaçadas. A gente tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes nesse grupo. E a gente sempre gosta de reafirmar que esse é um grande passo para a conservação da biodiversidade brasileira. Uma das metas desses programas é organizar todas as informações das espécies que são mantidas em zoológicos, aquários e outras instituições científicas, envolvendo todas elas num grande manejo cooperativo. E todas essas informações são inseridas em um sistema e formam o que a gente chama de studbook da espécie. E todo esse material é organizado e avaliado por um profissional técnico, que é o Studbook Keeper. E por que essas informações elas são tão valiosas? É com base nelas que todas as indicações para o manejo populacional, incluindo os pareamentos, são realizados. É assim que a gente consegue fazer com que a população da espécie tenha um número suficiente e seja saudável geneticamente para garantir que elas não desapareçam. E além da participação das instituições em todo esse trabalho, é muito importante que a sociedade conheça isso que está sendo feito e comece a se envolver também, principalmente entendendo a importância dessas espécies, por que elas estão ameaçadas e como que a gente pode ajudar a contribuir para diminuir ou até, né, acabar com essa ameaça de extinção. E é por isso que a gente está conversando com vocês hoje e todas as quintas-feiras à noite. Então, a gente reforça esse convite para que vocês continuem acompanhando esse trabalho, que a gente está realizando junto com as instituições. Toda quinta-feira, às 7 horas, nós estaremos aqui falando desses programas para vocês. Para a live de hoje, nós vamos falar dos programas do Lobo-Guará e do Cachorro Vinagre. Para isso, a gente tem a participação dos Studbook Keepers Cecília Pessutti e do Igor Moraes, e também da especialista do ICMBio, a Rose Gasparini Morato. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa conversa. E, para início, é sempre importante a gente conhecer quem vai estar conversando com a gente. Vou pedir para cada um se apresentar e falar um pouquinho da sua experiência. Então, vou pedir para a Rose começar, depois a Cecília e o Igor. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando dessa live. Meu nome é Rose, eu sou veterinária e trabalho com carnívoros, né? Trabalhei com animais silvestres a vida inteira e especificamente mais com carnívoros desde 1992. A princípio eu trabalhei no Instituto Pro Carnívoros e depois fui aprovada no concurso do IBAMA e já comecei a trabalhar no Senap. E estou no Senap, né, desde 2003. Atualmente sou analista ambiental do Senap e coordeno diversas atividades, dentre elas essa interface com os programas de cativeiro. Bom, então vamos lá. Meu nome é Cecília Pessutti, eu sou bióloga, trabalho no Zoológico de Sorocaba há 31 anos e há 30 anos eu venho trabalhando com essa questão, então, de elaboração do studbook, principalmente do studbook do Lobo-Guará, desde sempre, então, né, desde que a gente começou a trabalhar, que veio de um curso de manejo integrado de cativeiro e natureza, em 1989. Em 90, então, a gente começou a trabalhar de uma forma tentar sistematizar um pouco mais essas informações, e desde então eu venho tentando concentrar, agrupar os dados de Lobo-Guará para a gente conseguir ter um bom manejo em cativeiro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Eu trabalho atualmente no Zoológico de Brasília. Estou nessa área de zoológicos desde 2007. Sou mais novo aqui.
Eu trabalho assim desde o início da minha carreira com comportamento animal e ecologia de populações. Eu fiz meu mestrado sobre avaliação e recuperação de populações de espécies ameaçadas, principalmente mamíferos aquáticos. Eu sempre tive essa vertente direcionada para mamíferos. Traduzi 4 livros a respeito de filosofia e práticas do zoológico moderno, incluindo as 2 estratégias de conservação e bem-estar da UASA, que é a Associação Mundial de Zoos e Aquários. E em 2018 eu recebi uma bolsa chamada Bolsa Deva Kleiman, da ZICOG, que é uma ONG que capta recursos para a capacitação de profissionais da América Latina. E eu realizei o curso para Studbook da Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários, a AZA, em St. Louis. E eu estou responsável pelo Studbook do Cachorro Vinagre desde 2018, que foi o início, como a Thais falou, do acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a ZAB, e a partir de 2019, pela ZAB também, do Studbook da ariranha, que é outra espécie ameaçada. Perfeito. Então, agora a gente já sabe, né, quem vai estar aqui conversando com a gente. Sabemos que a conversa vai ser boa. E vamos falar um pouquinho dessas espécies que são as estrelas da noite, né, aí dos nossos programas, o lobo-guará e o cachorro-vinagre. Né, saber onde que essas espécies ocorrem, o grau de ameaça delas, algumas características principais. Né? Então, eu vou pedir para a Cissa começar apresentando um pouquinho do lobo e depois a gente fala do cachorro-vinagre com o Igor. Tá bem. Bom, o lobo-guará, ele meio que dispensa apresentações, é uma espécie que vem sendo trabalhada, vem sendo estudada já há bastante tempo, então eu vou passar uma parte da biologia dele, mas como uma praxe da live, e o mais legal vai ser a segunda parte, que a gente vai discutir realmente os planos de ação. Bom, a gente está falando do maior canídeo sul-americano, é um animal que aparece, então ele existe em outros países, não só aqui no Brasil. É o maior canídeo, como eu já falei, né? São animais que chegam até 115 centímetros de comprimento, mais os seus 50 centímetros de cauda. Eles chegam a pesar até 30 quilos. A altura da cernelha deles, né? Então, a altura mais ou menos do que seria o ombro deles, os animais atingem 90 centímetros, são animais facilmente visualizados em ambientes abertos. E com relação à sua morfologia, a cabeça deles é muito semelhante à das raposas. Eles têm um focinho bem afilado e essas orelhas bastante largas, bastante características deles. A coloração geral ela é parda, ela vai variar pouco em diferentes regiões, diferentes ecossistemas, mas ele vai de um pardo avermelhado a cobreado, de uma forma geral, né, a cobertura de dorso. Do joelho até as patas, a gente encontra, então, uma coloração preta, né, enegrecida. A ponta do focinho também ela é preta, e a característica da crina dorsal, né? Desse lado, não dá para ver aqui, mas enfim. Ele tem um pelo mais longo da nuca até mais ou menos o meio da escápula, que são pelos mais longos e pretos também, que quando o animal, é fácil de ver isso na situação de cativeiro, nos zoológicos e mantenedores, quando o animal está um pouco mais, vamos dizer assim, com um comportamento um pouquinho mais agressivo. Ele eriça o pelo mesmo, essa crina ela levanta bem e fica bem característica mesmo, né? A forma de deslocamento do lobo, ele é considerado um animal plantígrado, né? Digitígrado, na realidade, né? E essa forma de deslocamento dele é muito curiosa, porque ele movimenta lado a lado, ele não faz uma passada cruzada, como a maior parte, né, dos animais, dos carnívoros, enfim. Então, na natureza, muito você vê dois passos laterais, né? O membro anterior e o posterior, e aí ele cruza novamente anterior e posterior, ele não chega a fazer um X. É bem interessante, muito fácil para quem vai andar no campo, vai estudar o lobo. Esse tipo de passada, de pegada que é encontrada, ajuda muito no reconhecimento. A gente está falando de um animal que tem principalmente hábitos crepusculares e noturnos, então o animal está muito mais ativo no final do dia, começo da noite, mas não que ele durante o dia não se locomove, ele se locomove também, ele pode andar de alguns trechos, né?
Mas à noite é o forte do bicho, onde ele vai realmente buscar alimentação, vai caçar, vai procurar, no caso, no período de reprodução, vai estar aí procurando encontrar uma fêmea também. E também está relacionada essas questões de deslocamento, um maior deslocamento também com as condições climáticas, né? Então, dias que estão noites mais frias, ou realmente com um tempo mais nublado, esse animal ele tende a andar mais, é o que muitos estudos apresentam isso. Né? E é um animal que tem um território gigantesco, né? É um animal que tem estudos que falam que ele tem um território aí que varia de 50 a 80 quilômetros quadrados, como tem estudos que falam que o animal tem 150 quilômetros quadrados de território, né? Podendo haver uma leve sobreposição em algumas áreas e naturais, assim como as reservas, as unidades de conservação, e áreas mais antropizadas. Essa sobreposição dos territórios ela é mais forte mesmo, né? É um animal que não tem dificuldade para encontrar alimentação, né? Então, um animal que é um onívoro generalista, então ele come frutos, ele come matéria animal, então pequenos vertebrados. Existem relatos deles perseguindo animais de maior porte que eles, veados principalmente. Existem relatos também falando que são animais que podem comer também animais já mortos, né? Então, ser um carniceiro também. Mas isso tudo não é achado de estudos, basicamente de dieta, então o que foi encontrado em fezes, né? Esse fato do animal comer muita fruta, ele também acaba sendo um dispersor de semente, porque ele come esses frutos, as sementes passam pelo sistema digestório e quando caem nos locais, elas acabam germinando. E uma das frutas que é muito característica de consumo do lobo-guará é a fruta do lobo, né? Uma fruta bastante comum nas regiões de cerrado. Com relação à época de reprodução, os lobos, a fêmea tem apenas um cio no ano, então o macho e a fêmea eles vão se encontrar, eles têm um período, então, de aproximação, alguns dias que eles ficam mais juntos, no cativeiro, ou os animais estão, né, nos zoológicos, é muito mais fácil perceber que tem ali uns 4 dias que eles ficam bem juntinho, com brincadeiras bem típicas de cachorro mesmo, bater a pata no ombro um do outro, ficar se cheirando na região anogenital, enfim, marcação de cheiro, isso tudo é muito característico de que está chegando o dia da cópula. Então, essa cópula, ela acontece e depois disso eles começam a se afastar de novo, mas o macho, tanto nos zoológicos quanto em vida livre, é conhecido que eles ficam por perto da onde a fêmea faz a sua toca, e existem alguns relatos de que os machos eles ajudam na criação, seja de forma indireta, protegendo onde a fêmea está com os filhotes, seja levando alimento para a fêmea. Então, tem esse cuidado aí que acontece. E desse animal vermelho, lindo, maravilhoso, nasce um filhotinho preto, completamente preto, só com a pontinha da cauda branca, né? Depois aí de uma gestação de aproximadamente 65 dias. Você quer que eu coloque as imagens agora, Cissa? Desculpa. Você falou ali da distribuição, agora dos filhotes, você quer que eu coloque nesse momento? Daí eu já passo aqui para você. Se quiser colocar dos filhotes, pode colocar. Tá. E como todo filhote, né, eles têm todo um período. Desculpa aí, a gente teve algum problema aí com a questão de eliminar uma parte da conformação aí do slide, mas a gente tem aqui no centro, então, aquele filhotinho pretinho, né, e é bem a pontinha da cauda branca. E aí todos os estágios que ele vai passando, então tem fases que o filhote, meses aí lá por 2, 3 meses, que o bicho fica, que é só cabeça e orelha, parece que não tem corpo, e ele vai passando por essa transformação aí de adolescente até realmente ficar um lobo adulto, bonito, aí com 1 ano ele já tem o tamanho de um animal
que vai seguir pela vida fora. Então, e é muito legal ver as brincadeiras de filhotes com suas mães e o quão agressivos eles também são quando estão juntos aí, os irmãos aprendendo a comer, a disputar por comida, por atenção. Eles são também, às vezes, um pouquinho agressivos. Tá? Então, ali a gente tem uma das coisas muito legais que vem acontecendo, e esse ano, ano passado, e esse ano, nos zoológicos e mantenedouros, houveram nascimentos, os filhotes estão se desenvolvendo super bem, sejam aqueles que estão com os pais, ou os que, por algum motivo, houve necessidade de ser tirados, né, para ser cuidados realmente na mão, eles estão tendo um desenvolvimento natural, normal, muito bom. Tá? Bom, com toda essa belezura, né, esses animais fantásticos, a gente tem, então, onde é que eles são encontrados em vida livre. Né? Então, se você quiser colocar o slide de distribuição. Uhum. Bom, o lobo-guará ele é uma espécie, não é uma espécie endêmica do Brasil. Ele ocorre também em países vizinhos, né, como o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, mas a maior população ela está no território brasileiro. E aqui no Brasil, atualmente, na distribuição atual, esses animais são encontrados em todas as regiões. Então, região sul, nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Sudeste também, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Na região Centro-Oeste, a gente vai ter esses bichos aparecendo, então, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. E quando a gente vai, então, para a região Nordeste, existem animais ao sul da Bahia, sudeste da Bahia, Piauí, e no centro-sul do Maranhão. E na região Norte também, mas mais ao sul do estado do Amazonas, né? Rondônia, Pará e Tocantins. Então, mais uma vez, esse bicho que também era conhecido como ele é um animal típico de cerrado, só de ambiente aberto. É um bicho que realmente não é só isso, não. Ele está espalhado em todos os ecossistemas, ocorrendo em maior ou menor densidade, mas ele está nos pampas, ele está na caatinga, ele está no Pantanal, principalmente nas áreas mais abertas, quando tem vazão realmente dos rios, eles acabam aparecendo também. O cerrado, é claro, né, o principal, e também na Mata Atlântica, principalmente em áreas que eram florestadas, as florestas foram derrubadas, então fica essa situação ainda de um pasto, né, uma floresta em regeneração. Eles estão se espalhando, eles estão se dispersando por áreas onde eles não ocorriam naturalmente, na sua distribuição histórica. Então, um animal que realmente tem essa possibilidade, ele realmente está ocupando e utilizando essas outras áreas, né? Outro fato que lobo também, também é conhecido, tem vários estudos que falam, então, que mostram, né, que os lobos eles usam áreas de plantações, então, de monoculturas, de eucalipto, pinos, principalmente se há uma cobertura, um crescimento de subbosque, que é onde eles vão usar durante o dia, principalmente, né, para descansar, para se esconder, e também para buscar alimento. Né? Então, essas florestas de monoculturas aí que deixam crescer um subbosque, elas oferecem alimentação para lobos, entre outros animais. Bom, com relação à ameaça, o lobo-guará ele aparece na lista nacional, né, a lista oficial das espécies ameaçadas do MMA e ICMBio, como uma espécie vulnerável. E nos estados, nas listas de espécies ameaçadas, o estado de São Paulo e Minas consideram o lobo-guará uma espécie vulnerável também. Já nos estados da Bahia e Paraná, eles são classificados como uma espécie em perigo, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele está classificado como criticamente ameaçado, ou seja, é uma espécie que vem sofrendo, então, aí,
infelizmente, em vida livre, muita pressão antrópica, né? Então, as possibilidades de realmente o bicho desaparecer aí, se a gente não tomar muito cuidado, é muito forte, né? Então, essa forte pressão antrópica, né, causa aí problemas tanto para quem está trabalhando em órgãos governamentais, para tentar frear um pouco essas questões todas, né, de atropelamentos e causa agropecuária, enfim. E a gente tem que trabalhar, está tentando trabalhar, então, para evitar que piore a situação do lobo aqui também usando o cativeiro. Quiser passar para a próxima? Aí depois a gente volta, então, para falar um pouco do studbook dele. Isso. Agora vamos conhecer o cachorro vinagre, então. Bem, o cachorro vinagre é até interessante, não por uma coincidência interessante essa live hoje ser do cachorro vinagre e do lobo-guará, porque o cachorro vinagre é o parente vivo mais próximo do lobo-guará. Mas, ironicamente, enquanto o lobo-guará é o maior canídeo, o maior cão selvagem da América do Sul, o cachorro vinagre, como vocês podem ver na foto aqui atrás de mim, é um dos menores canídeos, uma das espécies da família dos canídeos. Ele atinge no máximo 7 quilos, bem diferente do lobo. Ele também é bem baixinho, parece até um bassé, mas não subestima o tamanho. Apesar dele ser um animal pequeno, ele é um dos três cães selvagens do mundo, que é o que nós conhecemos como hipercarnívoro. O que quer dizer que ele é um hipercarnívoro? A dieta dele é exclusivamente carnívora, é diferente do lobo-guará, é diferente do cachorro do mato, é diferente da raposa do campo, que são outras espécies de cães selvagens aqui do Brasil. O cachorro vinagre, na sua dieta, ele se parece muito mais com o lobo cinzento, o mabeco, o cão selvagem africano. E o que é que acontece com isso? Ele é um animal que tem uma distribuição, não ocorre só no Brasil, ocorre pela América do Sul, só que é um animal muito críptico. O que quer dizer? De difícil observação na natureza. E é uma história, no mínimo curiosa, da própria descoberta do cachorro vinagre. O cachorro vinagre foi descoberto em 1842 por um naturalista dinamarquês chamado Peter Lund. O Peter Lund veio para a América do Sul, veio para o Brasil, passou a vida toda aqui, ele faleceu em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Quem quiser saber mais sobre o Peter Lund, o Museu da PUC de Minas, em Belo Horizonte, tem uma seção fantástica a respeito desse naturalista. E ele descobriu muitas coisas nas cavernas dessa região de Minas. E uma dessas descobertas foram fósseis de um animal que ele imaginou ser extinto, que ele chamou no nome científico Speotus venaticus, que era o cachorro vinagre. E a espécie foi considerada como animal extinto por cerca de 60 anos, até ser encontrado vivo, sabendo que o animal ainda existia. E com base nisso, para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente pega o padrão da distribuição dele, a espécie até esse ano não era considerada uma ocorrência no Rio Grande do Sul, até ter um avistamento no Parque do Rio Turvo. Também em Minas Gerais, o animal em algumas regiões era considerado como desaparecido há quase 100 anos, até se encontrar a espécie. Então, é um animal que é de difícil observação na natureza, tem uma característica muito interessante, que é o único canídeo com pés palmados. Ele tem os pés com uma membrana entre os dedos, interdigital, que parece um pé de pato. E nós não sabemos ao certo por que ele tem essa característica. Tem duas hipóteses. Uma hipótese seria que a espécie evoluiu ou frequenta ambientes alagadiços. O problema com essa hipótese é que ele não só ocorre em ambiente alagadiço. Tem até um registro para a caatinga, apesar desse registro na caatinga do Ceará ser um pouco questionável, porque é um histórico de identificação de animais errados nessa região. Mas ele ocorre também no Cerrado, ocorre em regiões de campo aberto. E a outra hipótese para esses pés palmados seria o hábito fossorial, o que significa de escavar.
Ele é uma espécie que escava bastante, inclusive quando você projeta um recinto no zoológico, você precisa considerar isso, o recinto tem que ser cimentado ou concretado por baixo, ele cava túneis bem profundos. É um animal de um comportamento social muito interessante, costuma viver em grupos. Esse grupo tem uma fêmea dominante, e a fêmea tem um hábito de demarcação territorial que é como se ela plantasse bananeira. Ela demarca o território, urina, quase equilibrando nas patas dianteiras, quase como falei, plantando bananeira. Tem um período de gestação médio de 70 dias. Nós não sabemos muito sobre assim, questões de padrões reprodutivos, porque boa parte da informação vem de animais mantidos em cativeiro, em zoológicos dos Estados Unidos e da Europa. E é uma espécie considerada vulnerável pelo Ministério do Ambiente, aqui no Brasil, e quase ameaçada a nível internacional pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. A tendência é que essa população continue diminuindo, é uma espécie que sofre bastante ameaça com destruição do habitat e também por predação por cães ferais, cães domésticos que voltaram ao estado selvagem. Outra questão é doenças transmitidas por animais domésticos, são muito vulneráveis à raiva, sinomose. Esse animalzinho que está aqui atrás de mim é o xingu. O xingu é um dos indivíduos que participa do Studbook da ZAB, e a história dele, ele foi destinado ao zoológico por causa que ele foi encontrado na região de Belo Monte. Então, é algo que afeta bastante, não só o lobo-guará, mas praticamente todas as espécies que nós vemos aqui nessa live. Nessas lives, a questão da destruição do habitat, que nós estamos com cada vez menos espaço para a vida selvagem como um todo, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Perfeito. Eu não compartilhei antes, você acabou falando rapidamente. Você quer que eu coloque o mapa de distribuição para você só mostrar a área para o pessoal? Tem gente acho que é aqui. legal. Teve gente que falou que não conhecia o cachorro e já se encantou. Então, vamos deixar que eles se encantem ainda mais. Vou dar uma característica corporal dele, por exemplo, o xingu, vocês podem ver que ele tem esse pelo, é uma cor mais avinagrada. Isso tem duas explicações para a origem do nome popular, cachorro vinagre. Uns dizem que é por causa da coloração do animal, e outros dizem que é porque a urina tem um cheiro avinagrado. A coloração varia, não só tem essa cor avinagrada, amarronzada, também pode ter indivíduos bem amarelados ou até de uma cor pardacenta, quase avermelhada. Eles têm essa grande variação. Nós não sabemos também muito sobre a questão da genética desse animal. Nós não sabemos se essas populações se têm alguma diferenciação genética entre elas a nível de subespécie. É uma espécie ainda muito pouco conhecida desde que o Peter Londe descreveu lá no século XIX. E isso é preocupante porque a tendência da população diminuir, então há um sério risco da gente até perder o cachorro vinagre sem ao menos conhecê-lo. Deixa eu voltar aqui no mapa. Essa é a área da espécie, então, né? Como Sim, você falou, não é só a, o Brasil. A espécie. Esse mapa precisa de uma atualização, porque esse ano tivemos o registro lá no Rio Grande do Sul, no Parque do Rio Turvo. Tem a questão de um provável registro na Caatinga, no Ceará, mas esse registro existem várias discussões se é um cachorro vinagre ou não, porque é aquela questão. Eu já ouvi várias pessoas dizerem: eu vi um cachorro vinagre. Quando você vai ver, na verdade, não é cachorro vinagre, é o cachorro do mato, o Cerdocyon-Tolls, que é também um canídeo selvagem brasileiro, mas que não está ameaçado e que é uma espécie bastante comum. Ao contrário do lobo-guará, o cachorro vinagre, o que tudo indica, ele não tem essa capacidade de adaptação para ambientes antropizados, ambientes que sofreram grandes mudanças ambientais. Ele é uma espécie com tem uma menor plasticidade ambiental, tem uma menor capacidade de se adaptar a essas mudanças do que o lobo-guará. E
E também tem a questão que da dieta dele, como eu falei, ele é um hipercarnívoro, ele se alimenta exclusivamente de carne, ele pode predar capivaras, pacas, aves, pequenos roedores, até pequenos veados a registros desse comportamento também. Perfeito. Então, né, agora que a gente já conhece melhor, né, o lobo-guará, o cachorro-vinagre, é importante a gente conhecer um pouquinho das ações de conservação, né, que envolvem essas espécies. Então, eu vou convidar agora a Rose para falar um pouquinho do papel do ICMBio nesse processo, né, e da importância do SENAP como o centro responsável por essas ações de conservação ligadas aos canídeos brasileiros. Bom, então acho que primeiro eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha do SENAP, né? O que é o SENAP, né? O SENAP é o nome oficial, é Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. O SENAP é um dos 14 centros especializados do ICMBio, né? Tem centros de aves, de répteis, como o pessoal tem visto nas lives, né? O SENAP, ele começou, né, ele foi criado em 1994 e ele foi criado para trabalhar com mamíferos carnívoros. Porém, nos últimos anos, nós tivemos uma expansão das nossas atividades e hoje o SENAP, ele coordena também as atividades com roedores, lagomorfos, marsupiais e ungulados. Então, a gente é responsável por todos esses grupos animais, né? Praticamente todos os mamíferos terrestres, tirando primatas e xenartras, né? Então, qual que é a função do SENAP? A função do SENAP é centralizar as ações e as informações para a conservação dessas espécies. E a gente tem algumas linhas de trabalho bem definidas, né? Uma delas é o processo de avaliação das espécies, né? Que vai gerar, em última análise, a lista de espécies ameaçadas, né? Todo mundo, que é uma coisa que todo mundo fala muito, né? Ah, a espécie está na lista, não está na lista, e poucas pessoas sabem como que se chega nessa lista, né? Todo mundo, eu acho que eu acho que não é. E o ICMBio implantou, né, já há alguns anos, um sistema muito rigoroso e muito científico de análise dos dados de cada uma das espécies que ocorrem no Brasil, para determinar se a espécie está dentro da lista ou não e qual categoria que ela está. A gente também trabalha no programa Monitora, que é um programa de monitoramento da biodiversidade dentro das unidades de conservação, onde dentro do programa Monitora o SENAP é responsável pelo protocolo TIM, que é o que a gente chama de protocolo avançado, que é um protocolo que utiliza armadilhas fotográficas para monitoramento dessa biodiversidade. E também a gente trabalha muito com pesquisas para subsidiar a implantação de políticas públicas. Então, desde criação de unidades de conservação, expansão de UCs, legislação, a gente desenvolve projetos de pesquisa, a grande maioria deles em parceria com outras instituições, para que essas políticas públicas sejam baseadas em efetivos dados científicos, né? E os famosos PANs, né? Que a gente fala tanto aqui nas lives, né? O que é um PAN, né? Um Plano de Ação Nacional para a Conservação de determinada espécie ou de determinado grupo, né, de animais. O PAN, para quem não sabe, né, para quem está assistindo a live hoje pela primeira vez, o PAN, ele nada mais é do que uma priorização de atividades, né? Então, a gente tem no ICMBio a obrigação de coordenar a conservação de várias espécies. Que a gente faz, né? A gente tem muita coisa para fazer, pouco dinheiro e pouca gente, então a gente tem que priorizar. Esse documento do PAN, ele é construído em oficinas apropriadas com diversos atores da sociedade. Então, desde pesquisadores de universidades, Ministério Público, associações de fazendeiros, os zoológicos, né, mantenedouros em geral. Então, a gente procura juntar, né, numa oficina todas as pessoas e instituições que têm atuação junto à conservação da espécie,
para estabelecer quais são as prioridades para a conservação daquela espécie, as ações prioritárias nos próximos 5 anos. Esse PAN, essa oficina gera esse documento, que é a matriz, e essa matriz também não é, daqui 5 anos a gente se encontra de novo e vê que não fez nada, né? Não, a gente tem oficinas de monitoria periódicas, tem pessoas dentro do Senap que ficam cobrando os articuladores do andamento das ações. Então, é uma maneira muito organizada de você definir o que é prioritário para a conservação dessas espécies. E esse documento do PAN, ele serve para a gente mesmo, né, saber o que a gente tem que fazer, e também para órgãos de fomento, por exemplo, já teve editais da Fundação Boticário, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que estabeleciam como financiar projetos que estivessem dentro das ações prioritárias definidas nos PANs, né? Em relação específico a canídeos, né, o Senap tem diversas atividades. Uma delas é a própria coordenação do PAN de canídeos. A gente teve, primeiro, um PAN só para o lobo-guará e outro PAN só para o vinagre. E agora, em 2018, a gente teve uma oficina que criou o PAN para canídeos, né, que é para o lobo-guará, o vinagre, o cachorro do mato de orelha curta e a raposinha do campo. Porque também a gente percebeu que essas espécies, por serem próximas, várias das ações eram comuns, né? Então, para não ficar vários PANs, que é um trabalho bastante grande, né, monitorar um PAN e bastante custoso, então a gente juntou no PAN de canídeos. A gente também a gente participa no planejamento e na execução de alguns projetos de pesquisa, como o projeto Lobos do Pardo, que está estudando o lobo-guará no interior de São Paulo, em parceria com a ES Tietê e com o Instituto Procarnívoros, o Conecta Cerrado, em parceria com o Parque Vida Cerrado, e também atividades junto ao PCMC, que é o Programa de Conservação de Mamíferos do Cerrado, lá na região entre Minas e Goiás. O Senap, ele tem uma atuação muito grande, uma inovação muito grande na análise de dados. Então, assim, a gente trabalha muito em parceria com vários projetos de várias instituições e onde a gente apoia esses projetos através da análise de dados, tanto de armadilhamento fotográfico como de telemetria. A gente também faz orientação de resgates, manejos, ações de manejo em geral, e também ações de educação ambiental. E nós temos no Senap um banco de amostras biológicas, e a gente tem hoje, eu acredito que, pelo menos até onde a gente sabe, no Brasil, a maior coleção de amostras biológicas de lobo-guará e de cachorro-vinagre. Esse banco de amostras biológicas, ele tem 2 objetivos principais. Uma é ser o que a gente chama de zoológico congelado. Então, ele guarda amostras de material genético para a posteridade. Se daqui 100, 200, 300 anos a gente precisar de material genético de uma determinada população que não existe mais, a gente tem esse material congelado para utilização de técnicas de clonagem, né, esse tipo de coisa. E outra função desse banco é também subsidiar projetos de pesquisa. Então, se um pesquisador quer estudar genética de vinagre, ele não precisa começar do zero. Ele pode solicitar ao Senap a utilização dessas amostras e aí já começa o projeto já começa com um background de informação bem grande, né? Acho que é isso, a gente... e todas as outras atividades gerais, né, do ICMBio, quando você mantém bem uma unidade de conservação, você mantém todas as espécies que tem ali dentro, né? Então, você acaba atuando para a conservação de todas essas espécies, incluindo o lobo-guará e o cachorro-vinagre. Com certeza. Acho que, resumidamente, é isso. Bem explicativo, o pessoal até falou ali, muito bem explicado o que é um PAN, né? Que às vezes a gente fala
e para os outros não fica tão claro. Então, a gente reforça isso, né? Todas as 25 espécies que hoje a gente está realizando esses studbooks, todas elas estão dentro de algum desses PANs, né? Dos Planos de Ação Nacional, por isso que é um trabalho conjunto da Associação dos Zoológicos e Aquários com o ICMBio. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mesmo sobre o studbook, né? Saber quantas instituições já estão participando, um panorama geral da população, número de indivíduos, faixa etária, procedência, entender como que está se organizando, né, essa população desses animais nesse trabalho que está sendo realizado. Então, vou inverter um pouquinho agora, vou pedir para o Igor começar falando um pouquinho do studbook do cachorro vinagre, e depois a Cissa fala do studbook do lobo-guará. Essa questão do studbook do cachorro vinagre, infelizmente, vai ser bem rápido, porque nós só temos 4 animais no studbook aqui do Brasil, em 3 instituições diferentes. É uma espécie que tem que ser tratada com prioridade máxima para se aumentar essa população o mais rápido possível, ainda mais porque é um animal de um tempo de geração curto, é um animal que começa a se reproduzir cedo, e tem uma expectativa de vida muito curta, no máximo 10 anos. E em 2016 foi feito um grande evento a nível internacional, organizado pelo Grupo de Aconselhamento pela Conservação, da UCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza. E esse evento traz alguns dados muito interessantes. Primeiro é que o cachorro vinagre, entre os canídeos ameaçados, é o que apresenta a maior população em cativeiro no mundo. Então, isso é algo que, tipo, é bom, dado o grau de ameaça da espécie. Mas essa população tem alguns problemas. A maior representatividade genética, a população, assim, nível de viabilidade, de ponto de vista saudável, quando a gente considera genética, está na América Latina, mas a população da América Latina não está se reproduzindo. Então, precisa haver uma integração maior para se conseguir entre as instituições para se conseguir a reprodução coordenada pelo studbook para se garantir essa população que ela seja viável a longo prazo. A população que está sob coordenação da Associação Europeia de Zoos e Aquários tem 115 indivíduos, é a maior do mundo nesse momento, mas apresenta um grau de consanguinidade e de endogamia muito alto. O que quer dizer, os animais são muito próximos, são muito aparentados entre si. Então, é uma espécie que nós temos que agir logo, senão nós vamos perder a população inteira dessa espécie ameaçada. Uma dificuldade na questão do manejo do cachorro vinagre é que, como eles são muito vulneráveis a doenças, então a gente precisa ser muito cuidadoso na questão do manejo sanitário nas instituições e também na própria concepção dos recintos, como os recintos são elaborados, para que a gente priorize comportamentos reprodutivos e, especialmente, que você forneça elementos do recinto para que os animais se comportem da maneira mais natural possível. Então, o que a gente quer, quando organiza um programa de conservação no cativeiro, é que esses indivíduos tenham o que nós conhecemos como uma aptidão, um fitness evolutivo, que significa que eles tem que não só se reproduzir, não só que essa população represente a história evolutiva do animal no ambiente natural, mas que também esses animais se comportem da forma mais natural possível. É aquela história. Conservação para existir depende do bem-estar. A gente para ter conservação, tem que ter bem-estar animal. Mas ter bem-estar animal não significa que tem conservação. A conservação pensa a longo prazo, a gente pensa em questão de populações, em questão de espécies. Então, se quisermos fazer algo pelo cachorro vinagre, a gente tem que começar agora, porque senão nós vamos perder essa população que ainda é muito pequena no Brasil. Perfeito. Aproveitando antes só da Cissa falar do lobo, já para não perder o fio da meada, como se diz, você falou aí da reprodução, da importância disso para a espécie, tem 2 perguntas que eu acho que seria bacana a gente já fazer nesse momento. O Robson comentou, né, que o cachorro vinagre tem a reprodução utilizando tocas, se essas tocas são eles mesmos que fazem, ou se eles utilizam tocas de outras espécies, e se nesse caso, como você comentou dessa dificuldade da população pequena, pode ser usada a questão da inseminação artificial para essa espécie.
É possível que o cachorro vinagre utilize tocas por outras espécies? É possível, mas o comportamento fossorial, o comportamento de escavar é muito presente nessa espécie. Nos animais que eu já tive a oportunidade de manejar, animais que chegaram filhotes no cativeiro, os próprios filhotinhos, com poucos meses, já cavam, é impressionante, é de dar inveja a um tatu até. Eles cavam tocas muito profundas e muito rapidamente. Com relação à inseminação artificial, é possível? É, mas eu não tenho conhecimento de que já tenha sido tentada a inseminação artificial com cachorro vinagre. É uma prática que, no caso de carnívoros do porte do cachorro vinagre, é muito bem conhecida com felídeo selvagem, jaguatirica, gato do mato, mas eu não tenho conhecimento do uso dessa prática com cachorro vinagre. Pode ser tentado? Pode, mas ainda precisa ser desenvolvido a técnica, a base para a inseminação artificial ser utilizada no cachorro vinagre. E dada essa questão da ecologia da espécie, com a espécie que a fêmea começa a se reproduzir com 10 meses de idade, e a última reprodução ocorre por volta dos 7 anos no máximo. Então, dado esse tempo que é muito curto, a gente precisa se apressar. Então, o interessante seria nós começarmos a ponderar a questão de transferência, trazer indivíduos de fora do Brasil, ou até mesmo questões de capturar animais que estão em situação de risco na natureza. Isso, claro, com toda a análise de pesquisadores no ambiente natural, dos pesquisadores do Senap, de ONGs, universidades. Não é simplesmente sair capturando animais ao léu. É todo um estudo científico, tudo muito bem embasado para ser feito, e tudo tem que ser coordenado pelo Studbook. Isso já foi feito com outras espécies ameaçadas, como o cavalo de Petcholsky, que é um exemplo clássico de como os zoológicos ajudaram a salvar espécies, o condor da Califórnia, o Oryx árabe. É uma prática perfeitamente possível e, utilizando a ciência, pode fazer a diferença no futuro de uma espécie. Posso só complementar um pouquinho, Thaís? Claro. Só complementando essa pergunta das tocas, em estudos que que o Senap conduziu na natureza, a gente chegou a um levantamento de que praticamente metade das tocas que os animais utilizam na natureza eram tocas de tatu, principalmente de tatu canastra. Então, eles utilizam bastante, né? Metade, pelo menos, de tocas de outros animais na natureza. Perfeito. E também achei interessante o Igor falar, né, da idade da reprodução das fêmeas, é bem cedo, né, no cativeiro, né? Na natureza, a gente tem dados que indicam que a fêmea só vai se reproduzir por volta de 3 a 4 anos de idade. Certo. Então, vamos falar um pouquinho do Studbook do Lobo-Guará, depois a gente segue aqui, que já temos mais algumas perguntas surgindo. Bom, então, com relação ao Studbook do Lobo-Guará, só trazendo rapidamente uma questão histórica, o Lobo-Guará é uma espécie que teve o seu Studbook internacional, que, na realidade, também, para quem está assistindo, tem muita gente que já entendeu o que é Studbook, mas, na realidade, para quem está entrando agora, e para ter uma ideia, o Studbook nada mais é do que é um livro de registro genealógico, idêntico para cachorro, para cavalo, gado, enfim. A gente usou e continuou usando o nome em inglês, mas ele é isso. Então, basicamente, a gente vai estar compilando dados a respeito dos pais, de parentesco, origem. A ferramenta nos dá a possibilidade de fazer alguns cálculos, como o coeficiente de consanguinidade, e depois vão sendo usados outros programas, outros softwares que vão ajudando nessa análise populacional. Bom, então, Lobo-Guará, o primeiro Studbook que foi publicado foi em 1975, que englobavam as populações, então, europeias, norte-americanas, e inclusive as aqui do Brasil também. E é a Alemanha, até hoje, quem cedia, né, quem está responsável pelo Studbook internacional. Aqui no Brasil, a gente começou a mexer com essa parte do Studbook, como eu falei, em 1990.
Então, o primeiro studbook de lobo-guará que foi publicado é datado de 1990. E ele veio acontecendo, né, trabalhando em conjunto com o internacional, até meados do ano de 2000. Aí, por diversos motivos, por volta de 2003, o que era o plano de manejo de lobo-guará, que era coordenado pela Sociedade Zoológica do Brasil e com apoio do IBAMA, ele acabou sendo extinto e, com isso, deu uma parada um pouco nessa questão de compilar. E agora, né, de 2018 para cá, com esse novo acordo cooperativo entre as instituições, a gente pretende, então, resgatar essa lacuna que ficou do studbook do lobo-guará e para tentar melhorar, então, essa população que está em cativeiro. O esforço feito pela ASAB foi encaminhar, então, do levantamento que a ASAB realizou, foi encaminhado um questionário para 45 instituições que mantinham, que se tinha informação de manter lobo, principalmente zoológicos, tá? Então, aqui também a gente não tem alguns criadouros ainda dentro desse grupo. Foram respondidos 20 questionários. Desses 20 questionários, então, a gente descobriu que existe... A gente está falando da metade, pelo menos da metade de lobos que estão em cativeiro. Então, essa análise que eu vou falar para vocês é uma análise... Eu imagino que a gente está falando de metade, tá? No total, são 51 animais, 51 lobos mantidos, então, em 20 instituições e que estão distribuídos como sendo 27 machos, 22 fêmeas e 2 animais que ainda estavam com sexo indeterminado, provavelmente filhotes que não tinham se identificado. Uma coisa muito boa desses 51 animais é que a gente está aí com 36 a 44 animais em idade reprodutiva. Quando a gente olha a pirâmide etária deles, é lógico que ela não é a pirâmide etária mais bonita, mais interessante, mas existem animais em diferentes estações etárias. Então, por exemplo, de 2 a 10 anos, a gente está com 36 animais, uma proporção de 2 machos para uma fêmea. Então, tem uma quantidade de animais aí legal para formar casais. E muitos deles estão separados, estão em instituições onde só tem macho, só tem fêmea. Se nós considerarmos a faixa etária ainda até os 12 anos, a gente sobe para 44 indivíduos. Então, existe uma luz no final do túnel para reestruturar esses grupos ou esses casais muito bom, muito bom. E associado a isso, imaginava-se também que a gente tivesse com animais muito velhos, e não é bem isso que a gente pôde observar olhando esses dados, assim como imaginando que a grande maioria eram de animais vindos de natureza só. Natureza é isso que eu classificando como animais que entraram em centros de triagem, centros de reabilitação. Mas não é isso. O que a gente encontrou foi que existem exatamente 22 animais que são nascidos em cativeiro, já é F1 ou F2 em cativeiro, e são 23 animais que são com essa procedência de natureza, que foram diretamente de uma determinada localidade para zoológicos ou que eles passaram aí por esses centros antes de chegar no zoológico, e 6 deles que ainda está meio confuso, a gente está tentando esclarecer qual é realmente essa origem deles, que foi uma transferência entre instituições e não tinha a primeira movimentação, que era a natureza ou cativeiro, de fato, né? Então, isso é bem interessante. A gente está com meio a meio aí de animais nascidos em cativeiro e provenientes de vida livre. O que acontece? Historicamente, aqui são dados que eu me lembro de ver lá atrás, no passado, os estados que realmente batem as entradas ranqueando são São Paulo, né, com essa questão toda de realmente acabar com áreas ainda que o lobo poderia estar usando, né, áreas naturais, os atropelamentos, enfim, esses diversos motivos para que entram animais, então sejam com machucados de alguma forma, que são recuperados e que não voltam mais para a vida livre. Então, a gente tem aí no estado, o primeiro estado é São Paulo, seguido por Minas, Goiás, o Distrito Federal, o Mato Grosso e a Bahia. E isso
pensando lá na década de 90, 2000, enfim, é a mesma coisa, não mudou muito. Esses são, infelizmente, os estados que continuam ainda a gente tendo ocorrência de problemas do lobo no ambiente natural. E o que acontece, né, com tudo isso? A gente acaba entrando, então, na questão dos nossos desafios. O que os studbooks eles vão precisar fazer? Esse gerenciamento e essa recomendação, ela acaba sendo extremamente necessária para que os animais não fiquem isolados. E ao longo dos próximos anos, conforme for possível, ter mais informações, poder realmente recomendar. É lógico que a gente não vai botar 22 casais de lobo para reproduzir, com uma média aí de 3 filhotes, que não vai ter onde colocar lobo também. Mas aqueles animais que geneticamente forem melhores, no sentido de que realmente eles têm pouquíssimo ou zero consanguinidade, ou realmente tem aí um parentesco com animais de vida livre, serão aqueles que provavelmente vão ser recomendados aí para a reprodução. Por que isso? Apesar de haver uma tendência em alguns Estados Unidos, então, o plano de ação então, de lobo nos Estados Unidos, ele ainda recomenda que existe um número alto de lobos, que então não é preciso estar reproduzindo. Mas aqui no Brasil, a gente tem, além do fato demográfico e genético, a questão dos desafios de manejo, seja ele de nutricional, cuidados com o filhote, alojamento, então, a questão de bem-estar. Então, existem vários fatores que fazem com que essa população brasileira, ela realmente precise se estabilizar ou ela precise ser uma população vigorosa, para que realmente, no momento nunca se sabe o que pode acontecer, mas se tiver uma catástrofe, agora a gente precisa estar reproduzindo lobo e a gente domina essas questões, tanto da reprodução natural, reprodução assistida, criação de filhote artificial. Então, essas questões todas que implicam no manejo, elas precisam ser consideradas, né? Não só a questão do studbook em si, da ferramenta de orientação de pareamento, é algo que realmente a gente precisa estar fazendo. E pensando nos PANs, né? O que acontece? Lá atrás, né, houve o PAN Lobo-Guará, ele tinha várias ações que eram para zoológicos ou para cativeiro, e nesse momento que ele foi englobado, ele finalizou, né? Finalizou 17 ou 18, se não me engano, ele foi englobado, então o lobo está dentro do PAN de canídeos de 2019, e que uma das ações agora que os zoológicos e criadores podem contribuir muito é a educomunicação. Se você quiser colocar o slide, Thaís, os zoos, eles têm um potencial imenso, né? Não preciso falar aqui chover no molhado, mas um potencial gigantesco de sensibilização de público, né? Na década de 90 foi instituído dia 12 de outubro como o Dia Nacional do Lobo-Guará, e por muitos anos diversas instituições tiveram tanto o dia 12, quanto a semana do dia 12, quanto o mês de outubro, meses de desenvolvimento de atividades que começou com o lobo, depois foi para os demais canídeos, depois virou cerrado, e com isso teve uma grande mobilização. Então, várias instituições tiveram diferentes atividades de sensibilização. O que eu estou mostrando aqui são algumas atividades que eram feitas, então, no dia do lobo, no zoológico de Sorocaba. Então, existia um teatro, então tinha o lobo que andava chamando o pessoal para assistir o teatro, tinha aqueles teatro cantado também, enfim. Foi algo que ajudou muito, e a cidade teve um grande conhecimento. Foram feitas pesquisas depois aqui mostrando que realmente essas ações grandes, né, esses eventos grandes acabavam conscientizando, pelo menos a pessoa saber que tinha que fazer para conservar e tudo mais. Então, isso é muito importante. E dentro do PAN Canídeos, coube, então, aí aos zoológicos continuar com a educomunicação também, e mais o levantamento aí de algumas questões sanitárias para a contribuição junto ao PAN. É isso. Perfeito. Então, agora vamos responder aqui algumas
perguntas do nosso público, antes de eu fazer a pergunta final para vocês. A gente já atingiu aqui 1 hora de live, e o nosso público está aqui fiel, já agradeço a vocês por estarem nos acompanhando. Né, a primeira pergunta que a gente tinha aqui era do Renato, ele pediu, né, mas para você, Cissa, como que o lobo-guará se comporta quando ele se encontra com o jaguar, né, dando saudações lá do Peru? E eu gostaria muito de poder responder isso, de ver o lobo correndo com essas canelas finas, fugindo de uma onça. Mas eu não sei se a Rose tem alguma informação, eu perguntei também aqui em box para o Igor, eu desconheço trabalhos que tenha realmente algum pesquisador, um camera trap ou algo do gênero, visto a reação. O que, infelizmente, a gente sabe é que os grandes predadores de lobos são tanto a onça parda quanto a pintada, e a pintada mais fortemente, além do homem, é claro. Então, infelizmente, eu sinto muito não poder responder, mas eu desconheço estudos que tenham algum registro de qual é a reação do lobo ao se deparar com onça. Acho que, conhecendo onças, acho que a única reação é realmente se entregar. Nós também não temos nenhum registro, né, desse encontro, mas é possível, né? É possível que aconteça, mas realmente a gente não tem nenhum registro, nem presencial, nem de armadilha fotográfica. O que a gente tem, realmente, como a Cissa falou, é registro de lobos predados por onças pardas, né? Na Serra da Canastra, nós tivemos pelo menos 7 casos, 7 lobos que a gente documentou que foram predados por onças pardas. Perfeito. Agora, uma curiosidade, então, sobre o cachorro vinagre. Né, o Rodrigo tinha colocado durante a fala do Igor que, de fato, a membrana interdigital parece ter relação com o comportamento de escavação da espécie. E aí o Humberto colocou a dúvida dele se os cachorros vinagres eles também não são bons nadadores, o que justificaria esses pés palmados e também com uma dieta composta por peixes. E o próprio Rodrigo, né, comentou isso, mas claro, o Igor vai falar aqui para gente, que nos grupos que foram monitorados por telemetria na natureza, não se tem nenhum registro de que, de fato, os cachorros vinagres sejam bons ou frequentes nadadores. Exatamente, como o Rodrigo falou, não temos registro que a espécie frequente utilize a água com frequência. Existem 2 hipóteses para a questão da evolução dos pés palmados no cachorro vinagre. Uma é que eles teriam evoluído ou frequentassem ambientes alagadiços. Essa é uma hipótese, mas essa hipótese é um pouco questionável pelo que a gente conhece do comportamento, o pouco que a gente conhece do comportamento dessa espécie no ambiente natural. Mas isso pode ter sido uma característica evolutiva do passado, que foi mantida, foi selecionado lá há milhões de anos atrás e se manteve nessa espécie. É interessante lembrar que quando a gente fala do cachorro vinagre, o gênero Speotus, que é o que ele faz parte, esse gênero hoje só tem o cachorro vinagre como espécie viva. Mas no passado, aqui na América do Sul, Speotus foi um gênero mais diverso. Haviam outras espécies nesse gênero, inclusive uma espécie de um porte muito maior, quase como se fosse um cachorro-urso, que era possivelmente um predador de topo, um grande predador aqui na América do Sul. E a outra hipótese para esse pé palmado é a questão do hábito fossorial, do comportamento de escavar, que se presume que essa característica teria evoluído para ajudar na escavação. Então, são as 2 hipóteses que nós temos a respeito da evolução dessa característica. E, claro, isso a gente, conforme forem avançando com os estudos, o conhecimento for avançando, a gente vai saber qual está correta. Perfeito. Tem a pergunta aqui, né? Também o Rodrigo tinha comentado durante a fala de vocês, acho que foi na questão do cachorro vinagre, mas o próprio pessoal comentou aqui, também tem relatos disso em lobo-guará, se eu não estou enganada, de que na natureza eles são muito suscetíveis à sarna sarcóptica. Então, esse também seria um outro desafio, né, para a conservação da espécie. Então, só complementando, Thaís, hoje, acho que principalmente para vinagre, né, foi uma das causas principais de mortalidade que foi levantada foram as doenças transmitidas pelos animais domésticos, né, para lobo-guará também.
mas realmente é uma judiação, né? Até se você achar interessante, eu tenho uma foto para mostrar de um vinagre com sarna. Eu não acho a foto interessante, né? O lobo cachorro nessa situação, mas se você quiser compartilhar para o pessoal saber do que a gente está falando, fica à vontade. É legal. Deu para ver? Deu. Sim. É triste, assim, os animais chegam a virar óbito por conta dessa situação. É triste. Sobre essa questão das doenças, é importante lembrar que nós temos uma tendência a achar que a extinção tem uma causa única, que só uma causa é responsável pelo desaparecimento de uma espécie. Só que nós sabemos hoje que é muito raro os exemplos, os casos onde a extinção ocorre só por uma causa. Geralmente é uma sinergia, um conjunto de fatores que leva ao desaparecimento de uma população ou de uma espécie como um todo. A doença é um desses fatores, a doença por si só não faz uma espécie desaparecer, mas a doença somada com destruição do habitat, com fragmentação, com as populações de animais cada vez mais isoladas, com caça, tudo isso pode se somar para levar uma espécie à extinção total, ao desaparecimento total no ambiente natural. Muito bem colocado. E aproveitando a sua deixa aí de falar desses outros problemas, vou colocar aqui, né, é interessante da live que os próprios participantes eles vão se conversando entre si, e aí a gente pode complementar dessa forma. O Fernando colocou durante a fala da Cissa, né, que falou do estado de São Paulo ser um dos principais pontos de chegada dos lobos-guarás, que como São Paulo teve um aumento de área de vegetação natural e uma fiscalização sobre a caça mais severa, como que poderia ser explicada essa percepção de que a gente tem mais lobos na região central do estado? E o próprio Rogério, né? Quero agradecer aqui o Rogério por estar acompanhando a nossa live. A gente pensa em projeto de campo de lobo-guará, logo vem a imagem do Rogério na cabeça da gente, está aqui nos acompanhando. Ele comentou que não acha que mudou muito a caça no interior de São Paulo, que na verdade, com a liberação do controle do javali, pode até ser que houve um aumento. E que para ele, a percepção, devido ao aumento de contato com a fauna em função da expansão urbana, e maior conversão de áreas naturais em cana, milho, trabalhando em várias áreas de estudo, eles têm visto densidades baixas, né? Então, considerando toda essa questão aí das áreas, dessa caça, a Cláudia também perguntou se a caça é um fator importante na questão da conservação do lobo. Então, queria, né, que se vocês puderem comentar alguma questão dessa outra problemática para a conservação dessa espécie. Uhum. Bom, eu acho o seguinte, tanto o Fernando anda bastante por aí também, ele é bom para registrar essas coisas. E obrigada pelo Rogério, também está aí ajudando a responder as questões para quem está aí assistindo essa live. Na realidade, eu acho que por mais que a gente imagine que tenha realmente um maior controle por conta dos órgãos oficiais com relação ao controle de caça, o fato é as cidades elas estão cada vez se expandindo mais pelo pouco que resta, né, de áreas naturais no entorno das cidades, e conforme o animal vai chegando, ele acaba sofrendo de alguma forma, seja essa questão dos atropelamentos, as doenças, quer dizer, o bicho acaba sofrendo de alguma forma. As doenças, como já foi falado também, essa percepção de que tem mais lobo, o que a gente está vendo mais lobo, eu acho que cai um pouco naquela máxima realmente de que os ambientes eles estão realmente ficando cada vez mais reduzidos. Por outro lado, os lobos cada vez mais eles estão se aproveitando do que resta nas cidades, né, de alguns espaços para se esconder, essa disponibilidade de comida também. Infelizmente, o lobo oportunista também come qualquer coisa quando está com fome, ele também pode usar a alimentação que ele encontra nas cidades, né, nos sítios, enfim, próximo, e acaba sofrendo com essa questão. E a gente imaginar que a população ela está muito mais sensível, que ela não caça, que as pessoas realmente estão mais sensibilizadas, eu não sei, eu tenho
queria ser mais positiva com relação a isso, mas eu acredito que a partir do momento que oferece em áreas comuns, que não tem o trabalho de educação, tudo mais, as pessoas não pensam muito em abater, seja lobo, cachorro do mato, o bicho que for. Se eu puder aqui fazer uma complementação na questão Claro. dos fatores da extinção, como eu falei, aí, o desaparecimento de uma espécie, dificilmente, raros são os casos que é uma causa única para o desaparecimento. Geralmente são vários fatores que se juntam, são muito raros. Doença por si só, é raríssimo esses casos. Eu vi que no chat as pessoas citaram o lobo etíope, ou como é erroneamente conhecido, o chacal de Simi, que é um canídeo selvagem lá da África, que vive principalmente na Etiópia, nas montanhas Simi, chamado teto da África. O que a gente precisa ficar atento com relação a essa espécie é que eu trabalhei muito com avaliação de populações no mestrado ao longo do tempo, principalmente mamíferos. A gente tem que tomar muito cuidado quando olhamos hoje, quando analisando a espécie. A gente tem que, às vezes, voltar no tempo. Eu voltei até o século XVII nas populações que eu trabalhei. E eu terminei descobrindo que a nossa percepção de hoje de recuperação é muito enviesada, é muito equivocada. Então, assim, o que a gente vê muitas vezes hoje no ambiente natural não é o ambiente natural. O ambiente foi muito modificado pela humanidade ao longo dos séculos. Então, é o mesmo caso do lobo etíope, ou chacal de Simi. Ele foi empurrado pela humanidade para o teto da África, para as montanhas, lá para as áreas onde deu para sobreviver. O fungo quitrídeo, que afeta os anfíbios, já que os anfíbios hoje são a principal causa de ameaça, o fungo quitrídeo, o que tudo indica, surgiu na África. E como é que ele se espalhou pelo mundo? Por questão de espécies invasoras, por questão de rãs que portaram esse fungo, rãs do gênero Xenopus, que saíram sendo espalhadas pelo mundo. Então, a gente tem outra causa aí, que é a introdução de espécie exótica. E os anfíbios também são muito afetados por mudança climática. Então, a gente não só tem a doença atuando aí, a gente tem pelo menos outros 2 fatores atuando. E o diabo da Tasmânia, ele é afetado por um câncer, que é o único caso de câncer transmissível que conhecemos, um dos 2 casos, aliás, de câncer transmissível que conhecemos no mundo, mas esse câncer é gerado pela incrível consanguinidade, incrível endogamia que existe na população de diabo da Tasmânia no ambiente natural. E essa endogamia foi gerada, pasmem, pela caça, a grande caça que o diabo da Tasmânia sofreu até metade do século XX, até por volta de 1930. Então, você tem 2 fatores aí também, que a doença está sendo... A questão também da fragmentação da população, a questão da caça que afetou o diabo da Tasmânia. Então, veja que doença por si só é muito raro ser um fator que leva ao desaparecimento de uma população, de uma espécie inteira. Posso complementar também, Thaís? Claro. Eu acredito que, assim, se é que a caça, né, estaria dando uma trégua, né, eu também concordo com a Cícera, eu acredito que não, que esses animais ainda são bastante caçados. A gente vê, por outro lado, né, aqui o estado de São Paulo, os animais morrem muito mais por conta de conflitos, né, então morre muito bicho atropelado, né, muito bicho acaba tendo que ser retirado, a mãe morre, filhotes são encontrados nas situações de colheita de cana, colheita de milho. Então, assim, a atividade antrópica está em todos os lugares, praticamente, né? Então, a gente acaba vendo mais animais porque eles têm que se expor, né? Aí eu queria aproveitar aqui para dar uma deixa do que o Rogério me passou, que a gente costuma falar, o lobo é muito adaptado, né? Ele está se adaptando a essas áreas de desmatamento de Mata Atlântica e tal. E, na verdade, assim, não é bem uma adaptação, é o que a gente chama de tolerância, né? Eles estão sendo obrigados a tolerar essa proximidade das atividades antrópicas, né? O que a gente tem visto nesse estudo, tanto da Serra da Canastra como aqui no interior de São Paulo, na região do Rio Pardo, é um nível altíssimo de cortisol nos animais, mostrando que eles estão em constante estresse, né? Porque eles têm que transitar por áreas de pastagem ou áreas de plantação para ir de um ambiente protegido para outro. Então, assim, são animais que estão tolerando essas mudanças, está longe de ser uma adaptação, né? A adaptação é uma coisa mais evolutiva, né? Uma coisa bastante demorada, né?
Perfeito. E aí você acabou respondendo pergunta que a Peônia tinha colocado aí com a sua colocação. Então vamos, a gente está aqui em 1h20 quase, o público está se mantendo, já agradeço, aguardem mais 15 minutinhos que a gente está finalizando. Vou fazer aqui a última pergunta do nosso público, depois eu faço a nossa pergunta de fechamento. Essa também seria aqui para o Igor, a Rose talvez possa contribuir. A Luane quer saber se é possível reintroduzir filhote de cachorro vinagre nascido em cativeiro e se a reprodução em zoológico é comum. Olha, é uma espécie que se reproduz em cativeiro. Lá nos programas da Associação Norte-Americana e da Associação Europeia. A Associação Europeia, como eu comentei, tem a maior população hoje em cativeiro. Tivemos até uma reprodução recentemente no Chester Zoo, lá na Inglaterra. O que a gente precisa, acho que o sonho de todo mundo, o desejo de todo mundo que trabalha com conservação em cativeiro é ver os animais da população que você maneja, os descendentes deles, indo para o ambiente natural. Só que eu acho que isso a gente precisa ter muita cautela e não colocar o carro na frente dos bois. Isso é um processo incrivelmente demorado e que tem que ter muita ciência, ter muita paciência também nesse processo. Nós temos um exemplo ótimo no Brasil, talvez um dos melhores do mundo, que é o mico-leão dourado. E o processo não foi simplesmente mico-leão nascendo e sendo solto. Não é assim que funciona. Para a gente ter um programa de conservação no cativeiro de fato, a gente precisa atingir o que nós conhecemos como população mínima viável. O que é uma população mínima viável? É aquela o que nós conhecemos também como população de segurança. É o menor tamanho que uma população tem que ter para ter alta probabilidade, 90% ou mais, para se manter pelos próximos 100 anos. Ou seja, uma população que é viável a longo prazo. Com espécies de vertebrados, geralmente são 300 animais. Nós não temos em todo o mundo 300 cachorros vinagres nos zoológicos. Nós ainda não temos essa população de segurança, essa população mínima viável. Então, a gente não pode pensar em soltar cachorro vinagre sem ter essa população de segurança. O que é que acontece se a gente começa a soltar cachorro vinagre que nasce no zoológico, vai e solta, vai e solta? Se a gente fizer isso, nós estamos simplesmente fazendo mídia, mas não estamos fazendo conservação de fato. Por quê? Eu vou fazer igual uma família que gasta mais do que ganha. O que acontece com uma família que gasta mais do que ganha? A conta bancária vai ficar no vermelho. E conta bancária no vermelho na natureza significa extinção. E nós não queremos extinção. Nosso trabalho, nosso desejo, nosso grande sonho é evitar a extinção causada pela ação humana. Então, nós não estamos no momento de fazer soltura ou reintrodução de cachorro vinagre. É possível ser feito, Tipo, a gente, como eu falei, o mico-leão dourado é um exemplo disso. Só que no mico-leão dourado eles tinham a população de segurança para fazê-lo. Nós ainda não temos esse cachorro vinagre, ainda não é o momento para pensar nisso. O momento agora a gente precisa aumentar a população que está nos zoológicos para, quem sabe, no futuro fazê-lo. E o que é importante? Aí é que entra também a questão da integração dos pesquisadores, do Senap, do CMDU, quem trabalha no ambiente natural. Que para a gente pensar em soltar cachorro vinagre, a gente precisa ter minimizado as ameaças no ambiente natural ou então acabado com elas. Porque não adianta a gente ficar soltando cachorro vinagre para esses animais morrerem no ambiente natural ou então voltarem para a reabilitação porque foram atropelados, porque sofreram ataques de cães ferais ou porque pegaram alguma doença no ambiente natural. Nós precisamos entender que, infelizmente, hoje, pela ação humana, a natureza não é mais aquele mar de rosas. A natureza hoje está, assim, eu também sou um biólogo de ambiente natural, já andei muito por Mata Atlântica, andei um pouco pelo Cerrado, naveguei principalmente pelo oceano, e assim, eu não consigo imaginar um mundo, eu já vi a opinião, no futuro não vai haver mais zoológicos. Eu não consigo imaginar um mundo sem zoológicos de conceito moderno no futuro. Isso não vai acontecer. Infelizmente ou felizmente, o mundo vai ser cada vez mais manejado, cada vez mais cuidado por mãos humanas. Esperamos que seja cuidado de uma maneira sábia, de uma maneira com conhecimento científico, de uma maneira que todas as espécies, incluindo a espécie humana, nós também somos animais, é importante lembrar isso, que todas as espécies prosperem, que
prosperem bem nesse planeta. Está em nossas mãos. Eu espero que nós façamos uma escolha sábia a respeito disso. Mas não é o momento ainda para soltar cachorro vinagre. Até teve uma pessoa que comentou no chat, os zoológicos são importantes para manter espécies. Sim, mas zoológicos não é só manter espécie, não é só manter o animal. Para ser conservação, a gente tem que trabalhar com studybooks, trabalhar dentro de programas de manejo populacional. Ficar só mantendo espécie não é conservação. Conservação envolve ciência, envolve educação, envolve um conjunto interdisciplinar, um conjunto de conhecimento. Isso aí, envolve também a pergunta final aqui que a gente sempre faz para encerrar a live, quem quiser saber mais sobre as espécies. A gente trabalha hoje com o conceito de conservação integrada, né? Então, é todo esse trabalho de manejo ex situ, que o Igor acabou falando agora no final também, que a gente falou dos studybooks, aliado a todo o trabalho de campo, in situ, e, claro, também incluindo ações de pesquisa, ações de educação ambiental e tudo que for importante para aquela espécie, né? Então, para quem quiser conhecer mais sobre o lobo-guará, sobre o cachorro-vinagre, vocês têm alguma indicação de material, de ação, como que eles podem se enturmar mais com esses animais? Olha, eu fiz um slide com alguns livros que eu tentei puxar um pouco mais, realmente, para cativeiro. Se você quiser colocar o slide, mas depois, não sei se você falou que fica disponível, né? Material de lobo, qualquer um que entrar na internet vai achar aos montes, site de ONG, do próprio governo, de universidades. Então, é procurar nos sites aqueles que são mais confiáveis. Existem algumas publicações que são importantes, que são históricas, né? Pensando mais recentemente, né? Então, PHVA de lobo, o próprio plano de ação, alguns livros que tem disponível, tem manual da Associação Norte-Americana de Zoológicos e Aquários, tem algumas publicações que foram de análise do plano norte-americano de lobo, dos studybooks num período aí de até 2006, 90 e pouco, não consigo ler agora aqui, a 2006, quer dizer, existe tanto literatura técnica quanto uma literatura mais, vamos dizer assim, romanceada da espécie. E tudo é válido. Eu acho que todas as informações, sejam elas o que fizer com que a pessoa realmente se sinta mobilizada, está valendo a pena. Sejam vídeos, sejam textos, o que realmente precisa é que não só quem é da área se sensibilize, se motive a trabalhar, como principalmente quem não é da área. E isso só vai vir, assim, realmente com alguns artefatos que são usados em educomunicação também, que é chegar pela sensibilidade, pelo coração mesmo. Difícil quem me conhece aceitar falando isso, mas é verdade. É pelo coração, é pela sensibilização, porque técnico acaba sendo chato. Então, para a grande maioria, para o grande público, tem que ser alguma coisa que mexa, que encante. E aí tem a dica, até a Rose falou, né? Nós não vamos ter tempo, mas para quem quiser, joga no YouTube o projeto Sou Amigo do Lobo, tem um vídeo maravilhoso da campanha com uma ótima narração, né? E que pode encantar a todos. Divulguem aí para todo mundo conhecer. Só que, viu, Thaís, complementando o que a Cissa falou, no site do ICMBio, as pessoas podem fazer download de todos esses materiais, né? Nos sumários executivos do PAN do lobo-guará e do PAN do vinagre, tem todo o assim, né, um pouco da história natural das espécies, dados básicos, as próprias planilhas, né, dos planos de ação. Então, no site do ICMBio tem bastante coisa, na parte da lista de animais ameaçados também tem bastante coisa, e também recomendar o próprio site do Amigo do Lobo, né, amigodolobo.org, só, sem o BR, também tem bastante informação, bastante coisa interessante, inclusive para crianças. Com relação à literatura de cachorro-vinagre, tem o que a Cecília e a Rose já falaram, material em português, tem um material produzido pelo ICMBio, que tem um resumo muito bom sobre a biologia, a ecologia, padrão de distribuição da espécie.
Há também literatura científica em inglês, como eu falei, boa parte da pesquisa foi feita em zoológicos dos Estados Unidos e Europa. E no aspecto mais geral da conservação, para crianças, existe uma série de livros já antiga, dos anos 90, que foi, acho, publicada pela editora Melhoramentos, está disponível em sebo, que é Bichos em Perigo. Eu acredito que a autora é a Rosana Rios. Tem uma série de histórias, tem o do Lobo-Guará, Tamanduá-Bandeira, Onça Pintada, Jacutinga, várias espécies que são abrangidas pelo acordo da ASAB com o Ministério do Meio Ambiente. Também existe uma literatura assim, para o grande público a respeito da conservação, muitos bons livros de divulgação científica traduzidos para o português. Existe o do grande biólogo Edward Wilson, que escreve muito bem a respeito de conservação. Temos O Futuro da Vida, A Diversidade da Vida, A Criação, ao livro A Sexta Extinção, da jornalista Elizabeth Kolbert, que ganhou o prêmio Pulitzer. E assim, é uma leitura que eu recomendo fortemente, mas assim, material tem. É só querendo ir atrás, vai encontrar muita coisa de qualidade, tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista de divulgação científica, assim, mais técnico. Perfeito. Só para colocar, antes, né, da gente terminar, teve uma pergunta ali sobre a questão das instituições participantes no Studbook do Rodrigo. Só para esclarecer, né, como a gente falou no início, esse trabalho iniciou em 2018, esse acordo, e ainda está sendo um processo de construção e de colaboração com as instituições, né? Então, muitas ainda estão sendo convidadas e a gente está conversando, e a ideia é que cada vez mais instituições se engajem nesses programas. Então, se alguém aqui que está assistindo é de alguma instituição que mantém alguma das espécies e quer participar, entre em contato com a ASAB, que é sempre bom a gente trabalhar em conjunto, as nossas redes sociais estão abertas. E aqui já são 1001 elogios para todos vocês. O Fernando também não perdeu a oportunidade de fazer uma piadinha com os seus cabelos, que estão combinando com o lobo-guará de fundo, Cissa. Então, só para deixar registrado. E para a gente encerrar, como todos os outros, dou aqui um minutinho para cada um de vocês deixar seu recado final para a gente fazer o encerramento aqui dessa live. Então, vou começar pela Cissa, depois o Igor e a Rose, um minutinho para cada um deixar aqui a sua mensagem. Bom, com relação especificamente a Studbook, pessoal que trabalha em zoológicos ou universidades, o que seja, é importante que tenha mais gente que tome conhecimento desses instrumentos. Ele é só uma pequena parcela de todo o esforço que é necessário para se manejar animais em cativeiro e também em vida livre. E essa integração dos trabalhos de pesquisadores de campo, junto com o cativeiro, ela é essencial. As informações que são trazidas, as descobertas de campo, ajudam muitíssimo a melhoria dos animais que estão em cativeiro, e os animais que estão em cativeiro também, eles ajudam demais os bichos que estão em campo, né? Haja visto diversas técnicas que foram possibilitadas aí de ser desenvolvidas, aprimoradas, com os animais que estão no cativeiro. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas precisam se engajar e entender que esses dois polos, eles se atraem, né? Eles têm, se não se atrai, tem que fazer alguma coisa para acontecer, né? Então, tanto o lobo quanto o cachorro, qualquer uma das espécies aí que sofrem algum grau de ameaça, há uma necessidade urgente de se melhorar, de se conseguir que elas não... A gente vai conseguir isso, talvez, nós não, mas espero que filho, neto, bisneto, consiga que elas não se extinguam, né? Então, que muito amor no coraçãozinho de todos para conseguir, e muita força e disposição, porque é uma luta, às vezes, inglória. Então, mas vamos todo mundo acreditar que no final vai dar tudo certo. Bem, como a Cecília falou, o Studbook é uma ferramenta. Eu acho importante a gente ter sempre em mente isso. O Studbook é o telefone. Mas para o telefone funcionar, eu preciso ter a rede telefônica. O telefone por si só não adianta. Então, o Studbook depende de um programa de manejo populacional. E como é que eu tenho um programa de manejo populacional? Eu tenho com instituições engajadas, envolvidas. A ASAB é o guarda-chuva que faz tudo isso andar. Então, é necessário um comprometimento de todos. A conservação ela não pode ser apenas um discurso, ela tem que ser uma prática.
E como diz um grande biólogo, que foi o pioneiro no estudo da onça-pintada no ambiente natural, inclusive aqui no Brasil, o George Schaller, a mensagem da conservação tem que tocar a mente e o coração. Então, quando nós falamos sobre conservação, a gente não pode, eu me preocupo muito quando eu vejo as pessoas, às vezes, indo com muita questão de ódio com questões de destruição ambiental, com questões, tal político faz tal coisa, tal político defende tal coisa. Eu acho que o caçador tem que tomar um tiro também. Isso não vai resolver o problema da conservação. O ódio não vai construir uma mentalidade de preocupação, de empatia com o mundo natural. E eu acho que o potencial que os zoológicos têm, principalmente, além de produzir conhecimento, além de manter populações viáveis de espécies, é construir o sentimento de empatia com relação não só a espécies ameaçadas, mas com todas as outras, ou muitas dessas espécies que compartilham o planeta Terra conosco. Mas o sentimento de empatia só pode existir se nós estarmos cientes que precisamos melhorar cada vez mais com relação ao manejo, com relação à infraestrutura dos zoológicos e aquários do Brasil. E nós não podemos, achar que tá bom, não podemos a história, tá bom, nunca vou conseguir me alcançar igual os zoológicos da Associação Norte-Americana, igual muitos zoológicos que eu vejo no Reino Unido, que eu vejo na França, na Alemanha. A gente pode chegar lá. Conhecimento e potencial nós temos para chegar lá. A gente não pode ficar, nos contentar em chegar apenas à Lua. A gente tem que mirar as estrelas. A gente tem que ir além e mirar as estrelas. Pensem que eu não tive a chance de conhecer um tigre da Tasmânia, eu não tive a chance de conhecer um dodô, eu não tive a chance de conhecer uma vaca marinha de Steller, eu sequer tive a chance de conhecer o golfinho do Rio Yangtze, que foi declarado extinto em 2006. E eu confesso que eu não tenho um sentimento feliz quando pensam que quem veio depois de mim não teve o comprometimento com as gerações futuras de deixar algo para que essas gerações pudessem trabalhar, pudessem dar continuidade. Para finalizar, eu gostaria também de lembrar outras palavras do George Schaller. Quem não sabe quem é o George Schaller, por favor, procure saber quem é. Um grande biólogo de campo, ele está com mais de 70 anos. Foi o mentor do Peter Crouchall aqui no Brasil, com o trabalho também das onças pintadas lá em Foz do Iguaçu. Mas o George Schaller diz o seguinte: todos nós podemos reconhecer uma espécie sem futuro. E espero que possamos prolongar sua existência. Tal espécie evoluiu conosco em um mundo distante, e cada uma que morre leva consigo um conhecimento antigo que a humanidade pode vir um dia a precisar. Essas espécies são mais do que simples animais, são símbolo do nosso compromisso com o futuro. Perder tal símbolo por negligência deveria ser uma derrota moral para toda a humanidade. Bom, até é difícil falar, né? O Igor deixou todo mundo emocionado agora, né? O Schaller é uma pessoa incrível mesmo. Bom, eu queria passar uma mensagem, né, voltando um pouquinho mais para a nossa aqui, realidade da parceria do ICMBio com a ASAB, justamente que a gente tenha essa consciência do quanto as parcerias são importantes, né? As ameaças são muitas, né? As coisas ruins que acontecem para as espécies são muitas, e a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que dar as mãos, e eu acho que parceria é a grande saída para tudo isso, né? Ninguém faz nada sozinho, e juntos nós somos muito mais efetivos, muito mais atuantes e muito mais felizes também, trabalhando juntos. Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar é isso: vamos valorizar e buscar cada vez mais trabalhar em parceria. Com certeza. Então, com essas lindas palavras de todo mundo, né, a gente termina mais essa super live. Espero que todos tenham curtido, a conversa foi muito boa por aqui, muito esclarecedora, né? Quero deixar aqui minhas palmas para todos, né, vocês que aceitaram estar com a gente nesse desafio para falar das espécies. Está chovendo agradecimentos aqui e elogios para vocês nos comentários,
né? Então, queria repassar isso e deixo novamente o convite para todo mundo, quinta-feira que vem, 7 horas, a gente está aqui em mais uma live falando de mais studbooks, e como vocês falaram, a gente tem que compartilhar, então avisa os amigos, quem não pôde assistir hoje, isso fica gravado no Face, sempre que tiver oportunidade, né, recomenda para que o pessoal assista essas conversas, entre em contato conosco, que quanto mais gente souber dos programas e se interessar, mais sucesso a gente vai ter, né? Então a gente conta com todo mundo para isso poder ser realizado. Então, boa noite para todos e até a próxima. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Uhum. Boa noite.